Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Causos Jurídicos. Pegue seu cafezinho e bora pro bate-papo. Hoje, em especial, aos riocasquenses, vamos falar sobre as indenizações da Renova. Então, se você é riocasquense, estava na cidade aí no período de 2015 a 2020, escuta esse podcast. Vamos falar quem tem a possibilidade de receber, quem não tem, quanto você pode, até quanto você pode receber. E para esse bate-papo super especial, recebemos o Dr. Lucas Alvarenga e o Dr. Felipe Galo. É um prazer ter vocês aqui. Mais uma vez, Lucas, pela primeira vez, o Dr. Felipe. Sejam muito bem-vindos. O prazer é todo meu. Tive aqui falando sobre reforma tributária, né? Deu bastante repercussão aí. E vamos ao que interessa aqui, né? A questão da indenização, que é o que todo mundo quer saber, não vamos ficar enrolando aqui. Todo mundo está esperando, né? Com certeza. Eu agradeço também o convite, Bruno. Também agradecer ao nosso telespectador, o pessoal aqui de Rio Casca e da região, que eu estou sabendo que o podcast está crescendo cada vez mais, né? É isso aí. Graças a Deus, estamos crescendo sim. Sempre trazendo informação de qualidade aí pro pessoal. E aí, gente, já relembrando, né? Por favor, curta, compartilhe, né? Envie aí para sua mãe, para sua avó, para o seu cachorro, para todo mundo, para que a gente consiga trazer mais informações e maior qualidade sempre para vocês, né? Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, especialistas aqui, né, na área, o que é essa indenização, né? De por que as pessoas estão tendo esse direito de receber esses valores? Vamos contextualizar aí. Vamos dar uma recapitulação históricazinha, né? Pequeno, não vão ser professor de história, não, mas só para todo mundo aqui entender, né? É isso aí. A ideia basicamente é o seguinte, né? Nós tivemos o rompimento da barragem do Fundão 2015 e 2016, né? Que foi um desastre / crime ambiental, qualquer um ali elenca da forma como quiser. E a partir do momento nós tivemos uma celeuma, né? Diversas tentativas das vítimas desse rompimento de conseguirem a indenização devida, né? Então, diversas pessoas foram conversar diretamente com os envolvidos, com o Samarco, com a Vale, diversas pessoas entraram com ações judiciais, né, naquele momento, e se entendeu que aquelas indenizações até então postas para as vítimas, elas ou não eram suficientes ou elas não estavam tendo um liame objetivo. Ou seja, um ganhava muito, o outro ganhava pouco. Às vezes a pessoa não tinha instrução de qual documento necessário ela deveria fazer a requisição e por isso não tinha o seu direito concedido, né? E a partir desse momento foi feito um esforço, e eu até brinco, é quase que todo o Estado brasileiro. A gente tem Presidência da República, a União, Defensoria Pública, Ministério Público, IBAMA, ICMBio, Governo de Minas Gerais. Todas as instituições de Minas fizeram uma grande repactuação do Acordo de Mariana, com a intenção justamente de garantir uma justa indenização para quase todos os envolvidos, incluindo especialmente os nossos telespectadores, né, quem está aqui nos assistindo, de receberem esse tipo de indenização, né? Então, basicamente, é um novo acordo que foi feito para garantir a indenização adequada para as vítimas, né? Exato, entendido. E assim, né, a gente tem que entender que já teve algumas, é bom deixar claro aqui, já teve alguns pagamentos, algumas indenizações. Então essa se trata de uma nova forma de indenização, que ainda vai ser aberto o sistema, sim, não é isso? Sim. Basicamente, antes, né, o principal canal que a gente tinha para fazer os pedidos de indenização era através do Renove, né? E você tinha um procedimento próprio estabelecido para isso. Agora a intenção é outra. Vai se criar um novo sistema indenizatório. É claro que aquele que já recebeu com trânsito em julgado, numa ação judicial, aquela pessoa já não tem o direito. Mas a ideia é abarcar todas aquelas outras pessoas que, de alguma forma ou outra, tentaram garantir e pleitear uma indenização junto ao Renova ou aos outros procedimentos que a gente daqui a pouco já explica aqui, mas que na época não conseguiram. Sim. Inclusive aqueles que têm ação em curso já podem, por exemplo, às vezes, aderir a esse novo sistema desistindo da ação judicial que está. Então, assim, são diversas oportunidades que, é claro,
cada um na sua casa, vai olhar para a sua conta bancária, né? Vai ver se faz sentido esperar uma ação judicial transitar em julgado ou vai entender se vale a pena já aderir a esse novo sistema indenizatório. Isso aí. Então, assim, só para ficar muito claro e bem entendido para vocês, se você já recebeu, os seus dependentes ainda podem receber, não é isso, doutor? Isso. Se você já fez a tentativa, você pode fazer uma nova tentativa e esse sistema, essas indenizações das quais a gente está conversando e vai continuar conversando hoje, é um novo sistema. Então é um novo pedido, é uma nova indenização. Você não pediu por essa indenização ainda. Então tem a possibilidade. Se você está vendo esse vídeo, se você está vendo esse podcast, entre em contato aí para que você descubra se você tem a possibilidade de receber ou não. Não é isso? Mas vamos só para linhas gerais, né, Bruno? Só para o público entender ao certo, né? Basicamente, quais são os tipos de indenização que a gente pode pensar? Sim. Né? Existem diversas modalidades distintas que esse acordo entendeu como sendo necessárias para recebimento dessas indenizações, né? Por exemplo, né, são 6, 7, a gente não vai entrar minuciosamente em todas elas, né? Porque tem algumas que são específicas para a Mariana, tem algumas que são obrigações de fazer, de garantir reassentamento para as vítimas. A gente tem algumas que são específicas para os municípios, né? Sim. Os poderes públicos, que inclusive estão debatendo que os municípios não gostaram desse acordo, né? Sim. Mas para as vítimas, pessoas jurídicas de pequeno porte ou as pessoas naturais, a gente tem alguns caminhos, né? Então, quem basicamente pode pleitear esse tipo de indenização? Quem pode receber? Quem pode eventualmente receber, né? Vamos pegar um grupo mais amplo, Sim, que pode atingir um maior número de pessoas, né? São pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas, igual nós todos aqui, né? Desde que a gente tenha mais de 16 anos, ou seja, maiores de 16 anos. Então, você que tem 17 a 18, não tem problema algum você pleitear. Só te interrompendo, é o 16 em 2021. Ou hoje? Não, é isso que eu vou explicar já. Ah, tá. Pode ser hoje, desde que você, você seja dependente de alguém na época. Ah, entendeu? Entendi. Então, mas então, só retornando. voltando. Então, maiores de 16 anos em geral, Sim, já podem pleitear, ou a gente já pode dar uma estudada para ver se tem um direito. Tem que ter uma comprovação de residência nos municípios e depois a gente pode até, né, Bruno, colocar na descrição quais são os municípios, né? Porque às vezes esse tipo de conteúdo circula. E também você ter um advogado constituído. E a importância do advogado constituído são duas. Primeiro, porque esse processo do acordo, depois ele é homologado na justiça. E aí você precisa de ter um advogado com poderes para te representar judicialmente. E também, já vem a segunda dica, porque são uma série de indenizações. Eu falei para vocês da indenização mais simples, né? Que é o que a gente está falando do programa de indenização definitivo. Que o valor tabelado é de R$35 mil que a pessoa pode eventualmente receber. Né? Então, vamos imaginar, você já tinha uma ação em curso ou você se inscreveu no Renova lá em 2021, né? Que isso é um outro requisito, ter já feito um pré-cadastro, que seja um pedido administrativo e pré-cadastro de maneira geral, não precisa ser só online, não. Qualquer prova que você tiver que você tentou se cadastrar nos programas da Samarco, /Renova na época, já são suficientes. Né? Nós vamos deixar na descrição desse vídeo um material para eles entenderem, né, direitinho, ter um segmento. Não, perfeito, a gente pode fazer isso. E a ideia também de ter um assessor jurídico é porque, primeiro, que a gente às vezes não percebe em relação a isso. É que eu falei de um tipo de indenização, do valor de R$35 mil. Mas tem, por exemplo, uma indenização que é para aquelas pessoas que exerciam atividades, por exemplo, de pesca, né? Ou atividades ligadas a questões agro. Né? Esse valor já sobe de R$35 mil para R$95 mil como indenização tabelada. Então, veja, é uma diferença de R$60 mil. Assim, eu não estou no estado que o Bruno está, que R$60 mil é indiferente para ele. Nossa, mas para mim faz muita diferença, pelo menos. Né? Quem me dera. Então, essa análise é importante. Né? A gente tem outro tipo de indenização também, que é o programa de indenização mediada. Sim. Que é a indenização basicamente que vai pegar aquelas pessoas que foram diretamente afetadas e conseguem contabilizar o dano do rompimento
né, lá em Mariana. E aí você tem uma série de documentações que têm que ser apresentadas, basicamente para comprovar que aquele dano de fato aconteceu. Né? Então você precisa muitas vezes ter um olhar clínico de alguém que vai entender a situação e falar o seguinte: olha, você pode sair de R$35 mil, que é o programa indenizatório básico, dependendo para uma indenização que vai ter um lucro cessante, que é o que a gente chama no direito, com valor indenizatório calculado de um salário mínimo até 125 meses. Eu não sei nem fazer essa conta. É tanto dinheiro que eu nunca vi que eu assim, não sei nem chegar lá. O lucro cessante, só para assim, a galera entender um pouco mais, é basicamente, em termos leigos, aquilo que você deixou de ganhar por conta da Samarco, por conta do rompimento. Então, por culpa do agente, você deixou de trabalhar, deixou de receber e, consequentemente, você vai ter o direito de receber. Vamos imaginar, legal esse exemplo, Bruno, porque é o seguinte, vamos imaginar que eu tinha uma padaria na época da Samarco, antes do rompimento da barragem. Todo ano eu tinha um faturamento ali, né, eu fazia escrituração contábil, eu tinha aquilo ali calculado, e depois do rompimento, teve uma queda muito grande de clientela. A minha padaria faliu. Né? Olha, eu deixei de ganhar um dinheiro ali. Não é só porque assim, há um dano moral porque a padaria se encerrou. Né? Mas o que eu deixei de ganhar nesses outros 5 anos que eu poderia estar ainda exercendo a minha profissão? Né? Eu perdi dinheiro. Então, é uma forma também, né, e até de prestação de serviço social, para fomentar a economia local, para devolver um dinheiro que já deveria, né, estar na mão daquele empresário na época. Poderia estar contratando mais gente, poderia estar gerando mais emprego, e por causa do rompimento perdeu essa forma de renda. Né? É legal a gente comentar isso porque não é algo direto. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu só vou ter a possibilidade se o rompimento passou lá perto da minha casa, destruiu. Então a gente tem que entender que isso influencia em outros pontos. Igual no exemplo que você citou, uma padaria. Não atingiu diretamente, mas indiretamente o empresário foi... teve o seu processo danificado e, consequentemente, ele tem que ser ressarcido por isso. Claro, com certeza. Imagina, por exemplo, se eu estava vendendo produtos de pesca. Né? O Rio Doce, praticamente, você impossibilitou a pesca por muitos anos. Por muitos anos. Né? E tem questões ambientais até hoje que a gente percebe aqui na região. Com certeza. Né? Assim, a gente até vindo de Belo Horizonte para cá, a gente percebe como que o Rio Doce mudou depois do rompimento. Né? E é um efeito em cadeia, né? As fazendas, os ribeirinhos, a atividade de turismo que tinha ali em volta, tudo isso foi afetado, que afetou o comércio local do município, que por sua vez afetou as cidades em todo o entorno, né? As cidades limítrofes. Então é um efeito em cadeia mesmo, econômico, que vai atingindo desde o cidadão comum, né, até o empresário, até a prefeitura, né, é um efeito que pega todo mundo. Com certeza, e a gente tem que correr atrás dos nossos direitos, né? Se é uma possibilidade, se é algo que vai ser benéfico e se a justiça determinou, a gente tem que correr atrás dos nossos direitos, sim. Então, falamos aqui um pouco dos valores, né, aí do 35 mil, então, tendo como base, né, os 35 mil, aquelas pessoas que têm ali cadastrado, que podem fazer esse pedido, mas também não limitando a 35 mil, né? Tendo a possibilidade de receber aí, valores bem maiores a depender da comprovação do dano. Perfeito. E essa comprovação do dano, tem alguns documentos que a gente pode assim, já deixar mais ou menos encaixado para os telespectadores, ter em mente? Os documentos básicos vão servir para todos os casos de indenização. Né? Então, por exemplo, você tem identidade, identificar até em questão de idade, dependendo se quem na época sofreu um dano foi seu pai, um parente, até assim, se foi seu bisavô, até existe estipulação para isso. Então, documentos que comprovem que você é herdeiro daquela pessoa, um sucessor natural dela, né? O comprovante de residência, que tem uma lista falando quais são as formas de comprovação de residência, e também a procuração outorgando direitos a um advogado e, eventualmente, a comprovação que você se inscreveu no Renova. Isso são para todos. Né?
Agora, para cada atividade econômica, e tem uma lista de atividades econômicas muito extensa, você tem uma documentação específica. Essa documentação específica, por exemplo, o empresário, uma escrituração contábil na época, pode servir como prova. Ou seja, quanto é que a empresa faturava em 2015, que é o ano base? Faturava X. Então você deixou de receber esse valor do que você perdeu nos anos seguintes. Sim. Então já é um dano ali que você calcula, né? Documentos, por exemplo, se você desenvolver alguma atividade econômica específica, tem documentos específicos para cada atividade econômica. Sim. Então, tipo a pesca. Tipo pesca. Aí tem os documentos ali elencados X. E eu não consigo nem falar aqui, porque é uma lista de 50 páginas. Sim. E só de pesca, por exemplo, eu tenho um rol de 13, 14 documentos. Sim. Então, nem se eu quisesse ficar estudando todo dia, eu conseguia decorar isso. E se a gente fosse passar aqui, a gente ia ficar 4 horas só falando de documento e ninguém ia querer escutar mais o podcast. E é por isso que nós vamos deixar na descrição para ele. É isso aí. E assim, é bom falar dos documentos que às vezes a pessoa fala assim, pô, mas 2015, como que eu vou conseguir um documento em 2015? Calma. Só comprovante de residência deve ter umas 30 possibilidades de comprovante de residência diferente. Isso, e é importante, por exemplo, né? Vários desses documentos de comprovante de residência, eles são comprovantes de residência que a gente consegue comprovar publicamente. Sim. Por exemplo, guias de IPTU, a gente consegue resgatar com o município, né? Se você tem um imóvel em seu nome, né? Você consegue pegar a escritura no cartório do imóvel e comprovar que você estava ali residindo. Já é um documento suficiente. Dependendo, olha que interessante, se você fazer estágio, você tem um contrato de estágio. Você tem contrato de carteira de trabalho, que muitas vezes você tem até a carteira digital, né? Então você consegue fazer a comprovação. Sim. Então, assim, é importante que são 30, 40 documentos. São N possibilidades. São N possibilidades. Então, isso é importante porque garante uma acessibilidade para o público. Porque a ideia é que todo mundo que tenha direito possa pedir indenização. Não é para dificultar, é para facilitar. E o que a gente faz aqui, eu falo nós como advogados, é auxiliar a população a perceber esse direito, a saber devidamente o que ela tem direito de pleitear e ajudar na escolha. Porque a gente tem que deixar claro também, né, Bruno, que assim, teve o acordo, teve a repactuação, você tem o direito de pedir a indenização, mas o direito é um direito seu. Se você quiser entrar na justiça, continuar com o processo judicial que já está em curso, não vou ser eu, não vai ser você que vai obrigar. O que a gente está aqui fazendo é dando informação. A gente está aqui dando informação, porque querendo ou não, tem 2 bilhões para ser distribuídos. Então, é um valor bem considerável. E a gente, o Lucas, por exemplo, o Lucas é da cidade de Rio Casca. Vocês têm um escritório gigante lá em BH, mas o Lucas é da cidade de Rio Casca. Então, do mesmo jeito que eu quero ajudar a população, né, trazer mais dinheiro aqui para o comércio local, o Lucas também veio com essa intenção. Inclusive, quando ele me procurou, a gente trocou isso. Falou assim, vamos ajudar o pessoal também, não é não, Lucas? É claro. Ainda mais nessa cidade aqui, né, que a gente tem um carinho tão grande, passei grande parte da minha infância, da minha adolescência aqui, então é uma cidade que eu tenho um carinho enorme mesmo. Muito grande. É isso, fazer... A gente tá aqui para ajudar, mas a gente precisa também que as pessoas se mobilizam, né? Pô, peraí, vamos entender. É fácil conseguir? É fácil, mas vamos correr atrás disso. Vamos entrar em contato, procurar saber. Na dúvida, pergunta, né? Pergunta. Não custa nada entrar em contato, querer saber se vale a pena, se não vale a pena, se tem direito, se não tem. Exatamente. E nós estamos aqui para isso. Fizemos isso, estamos aqui, veio os 2 de Belo Horizonte só para trazer essas informações aqui para o nosso telespectador, né? Informação de qualidade, inclusive. Já trazendo aí até alguns tipos de valores que eles podem estar recebendo. E é interessante também deixar claro, né, Bruno? Porque assim, quando a gente fala dos valores, quando você entra com uma ação de indenização natural na justiça, muitas vezes é difícil você quantificar o valor específico. Você não sabe quanto de dano moral você vai ganhar numa ação. Nesse caso, já é um acordo assinado na justiça, homologado no STF, não é em qualquer lugar, não. Né? Eles foram lá em Brasília para homologar esse acordo
E só de páginas de assinatura são 5, 6 páginas de autoridade assinando. Né? Então, um acordo sólido. Então, é um acordo sólido que tem, inclusive, linhas de crédito abertas para indenização das vítimas. Então, né, o advogado não pode falar, até por código de ética, que esse aqui é um dinheiro certo. Mas a gente não está falando de uma ação para entrar. A gente está falando para aderir a um acordo. Então, esses valores tabelados, claro, caso você tenha direito a eles, né, eles são um valor que eventualmente vai cair na sua conta. E é importante você saber disso para não ficar achando também, né, que essa é uma informação. A gente vive num mundo de desinformação hoje em dia. E é por isso importante a gente ter veículos como esse seu aqui, né, que a gente consegue trazer informação de qualidade para a população que mais precisa. E é importante saber que, olha, uma hora ou outra esse valor vai cair. E o legal do acordo é que no momento em que você assina um acordo, você coloca a conta bancária do beneficiário. Então, é a conta bancária da pessoa que vai pleitear que de fato pode receber esse dinheiro. Então é só você que pode procurar, é só você que pode receber, mediado por um advogado, Sim. porque é um acordo que precisa ser homologado Isso. judicialmente. E aí qual que é o procedimento, né? Só para a gente explicar. Você faz um pedido na via administrativa, num canal próprio que ainda vai ser aberto, né? Até o momento de hoje, né? Talvez hoje de tarde já saia, mas até o momento da nossa gravação aqui, né? Ainda não existe esse canal. E depois existe uma fase, digamos, de negociação, de validação de documentos, porque também a gente tem que entender, tem várias pessoas de boa fé que querem pleitear a indenização, mas tem várias pessoas que querem se fingir como artesão, se fingir como pescadores para tentar ganhar um valor cada vez maior. Né? E depois desse procedimento de validação junto à Samarco, você tem um procedimento de homologação judicial, que aí já vem com carimbo de um juiz, um aceite de um juiz, dizendo basicamente o seguinte: olha, o dinheiro está aqui, você vai receber até 5 dias esse valor a partir da homologação, e você não pode, é importante também, você está perdendo o seu direito de entrar na justiça contra a Samarco Renova. É um acordo com termos de quitação. quitação. É um acordo. Quando eu faço o acordo, eu estou quitando. Tudo bem, eu aceitei os termos aqui, vou receber esse dinheiro, agora eu não posso mais questionar judicialmente. Né? Claro que politicamente você pode, socialmente você pode, mas encerrou o pedido ali de você pleitear outra indenização. Por isso é até importante esse acompanhamento por alguém. Por um advogado especializado. Para ter certeza, né? Para você saber. Né? E até porque, assim, pessoas comuns não conseguem ter esse discernimento, né? Porque é uma matéria técnica. Igual você foi lá no processo, um processo de quantas páginas? Deve ter pelo menos... Ah, não, o processo tem algumas milhões de páginas. Só o acordo tem 1.400. Pois é, então, assim, é algo complexo, né? Às vezes as pessoas olham e falam assim, já tá lá, é só entrar no sistema. Mas não é só entrar no sistema, é saber qual documento vai funcionar para aquela determinada indenização. É saber se você pode receber um pouco a mais. Porque às vezes você vai lá e vai pedir 35, mas às vezes você tem algum documento. O nosso crivo, né, a especialidade vai entender que tem algum outro documento ou alguma outra informação que possa ser colocada ali para pleitear um valor maior. E só complementando também, né, até pela minha função, acho que eu não me apresentei como tal, mas eu também sou membro da Comissão de Direito Municipal da OAB de Minas, né? E uma parte do nosso trabalho como comissão é justamente trazer esses temas de interesse dos municípios, interesse para a população dos municípios, e também assessorar não apenas a população local, mas também toda a classe jurídica e de advogados também, que tem interesse, às vezes, né, em representar os interesses dos seus clientes. Porque a gente sabe, né, como advogado, o mais importante é a confiança. Né? E a pessoa confia em você como advogado. Então, às vezes, você, advogado que está assistindo também isso daqui, pode saber que seus clientes podem ter, sim, esse direito, né, à indenização. E é importante você ter ciência disso, e também o importante desse intercâmbio nosso é de prestar auxílio ao próprio advogado.
Porque muitas vezes você é advogado trabalhista, advogado de família, previdenciário, mas você sabe a existência desse valor de indenização. Então, por que a gente não faz um intercâmbio de informações? Exato. Junto com a OAB, junto com o poder público local, junto com os meios de comunicação, especialmente aqui com o podcast, né, de forma inovadora, para que a gente consiga fazer esse intercâmbio e ajudar aqueles que têm o direito. É clichê, mas vale sempre, né? A união faz a força. Então, se a gente se unir em prol, né, aí dos clientes, né, em prol da classe, né, os advogados, e tem muito advogado. Tem muito advogado que vai ter um cliente que tem direito a receber e às vezes ele não faz a mínima ideia, né? Então, muito bom aí os advogados podem também estar trocando uma ideia com o doutor, que está à disposição. Isso foi muito, muito bom você ter comentado, né? Porque eu acho que, às vezes, alguns advogados ficam tipo assim, mas será que eu posso perguntar alguma coisa? Será que eu vou ter possibilidade? Será que ele vai me responder? Né? Então, acho que tem que desmistificar isso mesmo. A classe tem que estar unida, né? Principalmente você como representante da OAB, né? Isso é muito importante. Então, saibam que podem procurar o doutor. É isso aí. E em relação ao acordo, às profissões, tem mais algum detalhe interessante para você trazer para a gente aí, para os telespectadores? Eu acho que a gente já conseguiu abarcar quase que a totalidade do acordo, né? Mas só relembrando algumas dessas espécies, né? A gente frisou aqui especialmente duas das principais modalidades, que é esse programa de indenização definitivo dos 35 mil. Falamos também do programa específico para a pesca, né, e para o setor agropecuário como um todo, que está variando de R$ 95 mil, salvo engano. Tem esse programa de indenização mediada, né, que é esse valor para quem comprovar um dano. A pessoa física também pode, paralelamente, pleitear um auxílio financeiro emergencial, que é a AF. Tem um dano específico, um dano água, que é indenização por dano água, que é o que falam quando as pessoas entraram com ações judiciais questionando e pedindo uma indenização por dano moral pela qualidade da água que foi afetada pelo rompimento da barragem. E também tem o sistema Novel, né? Que é um procedimento simplificado de indenização, que tinha sido proposto no segundo momento também, pela Renova, de uma tentativa de acordo judicial. Você que já entrou com a ação, né, entrou nesse sistema, só que até o momento não recebeu, né, o direito à indenização, né, o valor devido, você passa a ter uma escolha agora. Se você quer aderir a algum desses outros pedidos, especialmente o PID, né, que é esse programa geral, ou se manter nesse sistema, pelo qual também vai ter a repactuação visa justamente tentar retirar esse atraso, né, da entrega das indenizações. E aí, mais uma vez, a importância de ter o advogado presente, né? Porque aí ele vai conseguir, pelo menos te informar ali, falar, olha, é interessante você manter aqui, eu acho que é melhor você abrir uma nova reclamação, um novo pedido de indenização, porque vai ser mais rápido. E é interessante que algum desses pedidos, por exemplo, vamos imaginar que eu tentei o programa de indenização mediada, que é para pedir o dano. Só que eu não tive documento suficiente. Quer dizer que eu perdi a minha chance de pegar qualquer indenização? Não, porque o programa permite, olha, se você tiver seu pedido rejeitado, ao invés de você procurar na justiça, tem esse outro programa, o dos 35 mil, que você pode aderir. Então, dependendo, vale a pena você tentar, né? Pedir indenização, e caso seja negado, você vai ter uma outra oportunidade de escolha. Né? A tentativa no valor maior inicialmente. Né? Agora, também o importante que a gente tem que deixar claro, né, para toda a população, todo mundo que está aqui nos escutando e assistindo, é que este valor, né, esse pedido de indenização tem um prazo. Tem um prazo que, após a abertura deste programa, né, que ainda não existe esse sistema, você tem um prazo de 60 dias para fazer o pedido. Então, a documentação é grande. Tem muito documento, especialmente se você quer comprovar um dano. Então, não espera para a última hora.
Por isso, acho que já tem um adiantado de vamos já conversar, correr atrás, entender a situação. Já começar a procurar documento. Já corre e procura documento agora. Porque 60 dias parece que é muito tempo. Mas dependendo, você precisa tirar um documento no cartório, demora um pouquinho. Precisa tirar um documento, às vezes, na Receita, demora um pouquinho. E outra coisa, se você entra depois, por exemplo, entra faltando 30 dias, você não tem talvez aquela possibilidade de entrar com um valor maior para entender se você vai receber ou não, e não recebendo, você entra com o outro pedido. Se você deixa para a última hora, você tem que ir em um só. Se você deixa para a última hora, não tem como apresentar o pedido mais robusto, né, de indenização maior. E atrapalha até o seu serviço. Claro. Porque você precisa, é você que vai identificar, fala só, essa pessoa aqui, ela tem uma possibilidade de receber mais, mas para isso eu preciso do documento X. Exatamente. Por isso acho que fica o recado, né? Já vamos correr atrás, já vamos fazer o para casa, já vamos estudar, perguntar, saber um pouco mais do seu direito. Vão às tarefas. E deixar tudo pronto. Exatamente. Né? Então vamos às tarefas de para casa. A primeira, eu tenho cadastro ou não tenho cadastro, Sim, não é isso? Isso. Perfeito. A segunda seria... um documento de identidade com foto CPF identificado. Terceira são os comprovantes de residência. A partir de então, entender também o seguinte, a minha atividade econômica está envolvida nos danos individuais? Sim ou não? Se tiver sim, né, vamos correr atrás da documentação específica. Aí já é a hora do seu trabalho, aí já é a hora da pessoa falar assim, olha, eu tenho aqui meu comprovante de residência, meu documento de identidade, mas eu sou da profissão X. Uhum. Como que eu vou conseguir o documento adequado? Aí Exato. já a pessoa, por isso que a gente já está falando, ó, procurar, correr atrás desde já. Então, esse podcast vai ao ar terça-feira. Então, a partir de terça que você já estiver assistindo, já começa a procurar, já começa a mandar mensagem e, né, já iniciar aí todo o trabalho, né? Com certeza. A ideia é justamente essa, assim, a gente está chegando no final do ano, né? E a gente já faz desejos e compromissos para o ano que vem, né? Já pensando nisso, já vamos colocar no caderninho de tarefas, escolher todos os documentos. Não, e um desejo de pelo menos R$35 mil, né? Sim, vamos combinar, sim, que não é um desejinho pouco. É para começar o ano bem, né? Nossa e que, assim, vamos ser sinceros também, é o mínimo, né? Que a população merece. Muitos podem questionar e achar pouco valor, achar que deveria ser maior. E, claro, vocês estão no seu direito, né? Mas é uma opção para, às vezes, muita gente que... A gente sempre brinca na advocacia, né? Às vezes vale muito mais um passarinho na mão do que 100 voando. Com certeza. E, às vezes, pode fazer uma diferença para as pessoas que já foram afetadas, já sofreram muito, e pode, pelo menos, ter um dinheirinho ali para se recompor. Exatamente. Né? E iniciar, talvez, um novo trabalho. Às vezes, um empreendedor que teve seu negócio falido em decorrência disso, ter um dinheiro para iniciar um novo. Muitas vezes o cara teve o negócio dele prejudicado e ele nem sabe que foi prejudicado, né? Porque foi prejudicado justamente por conta dessa reação em cadeia mesmo. A economia local toda se fragilizou por conta do acidente. Então, vários negócios se deram mal, né, por conta disso. E, às vezes, a pessoa nem parou para pensar que tudo isso tem a ver com o acidente. É igual o exemplo que ele trouxe, muito bem trouxe, né? Que é o caso de uma padaria. Então, assim, como que eu ia imaginar que eu, padeiro de Rio Casca, poderia ter direito a uma indenização da barragem rompida lá em Mariano? Exatamente. Que é a mesma coisa. Vamos imaginar o cenário positivo. Ó, todo mundo de Rio Casca que tem direito conseguiu. Olha como é que vai movimentar a economia. Você vai conseguir, às vezes, comprar um presente para o seu filho que você não estava imaginando. Aí você vai lá na loja comprar. Aumentou o fluxo da loja, ele vai conseguir contratar mais uma pessoa. Essa pessoa já ganhou um salário a mais, que já vai consumir naquela padaria que eu já brinquei que tinha sofrido com rompimento. E aí, aquela coisa, dinheiro gera dinheiro e uma cidade mais próspera, né? Exatamente. E às vezes isso aí paga até uma faculdade, cara. Pode Às vezes pagar você pega até uma de muita faculdade gente. para um filho aí, você tá ali, pô, como que eu vou estudar meu filho? E aí vem. E saber investir esse dinheiro também, né? Porque é uma outra questão e que eu acho que até
um dever de vocês aqui, como comunicadores locais, de falar o seguinte: olha, recebi o dinheiro, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E é pensar que esse é um dinheiro para o futuro, para se desenvolver como pessoa, né? Um dinheiro para alcançar sonhos, né? Não é, às vezes a gente até brinca, né, Lucas? Que às vezes o cara ganha um dinheiro de uma causa, ganha lá no escritório, e no dia seguinte já está fazendo festa. Seguinte, já está se endividando de novo. Vou falar assim, não, gente, vamos ter consciência empreendedora, vamos pensar que esse dinheiro pode elevar... movimentar o lugar, né? Sim. Às vezes você consegue... Tipo assim, porque às vezes a pessoa pensa, vou gastar agora. Mas aí daqui a pouco acaba. Se você investe ele agora, lá na frente você curte o que você ia curtir agora com tranquilidade. Isso, você vai colhendo os frutos aos poucos. Não é para gastar o dinheiro na blusinha da Shopee que a gente conversou no outro podcast. Pois não. é. A tributação da Shopee. Ainda vai dar mais dinheiro pro governo. Mas o terceiro podcast que nós fizemos aqui, eu e Gustavo, a gente trouxe um pessoal de BH também, que eles são da W1. Sei. Uma empresa financeira que dá consultoria, e aí a gente trocou uma ideia bem grande sobre isso, planejamento financeiro, como se planejar, o motivo de se planejar, né? Hoje eu tô atuando mais na busca e apreensão, mas eu já fiz superendividamento também. Então a gente sabe que o país hoje está numa situação bem precária e que o dinheiro ele cai na mão de uma pessoa que está com uma mentalidade precária, com uma mentalidade, né, de pobreza, ele vai acabar no outro dia. Então, você falou uma coisa e é realmente super importante, a gente vai, a partir do momento que abrir ali o sistema, nós vamos estar voltando aqui para estar falando sobre essa parte financeira, sobre essa questão financeira, porque realmente as pessoas têm que entender isso, tem que saber que o dinheiro ele vem, mas o dinheiro ele vai também. Se a gente escuta tantas notícias, na verdade dados, né, públicos, que a população está gastando o valor do Bolsa Família em jogo de aposta online, esportiva, né? A gente tem que também conscientizar a população que, caso tenha direito e que receba esse valor de indenização, né, vão ter consciência em relação a isso. Porque, às vezes, você vai pegar esse dinheiro, gastar com a aposta esportiva e para que serviu aquela indenização? Vou né? pegar, vou duplicar ele ali, peraí. Aí joga no Tigrinho, perde tudo. Perde tudo. Não, tem que saber, né? Assim, tem um momento para se divertir, né? A pessoa pode ter consciência de quando que é, mas é uma diversão. Não é uma forma de aumentar a renda, né? Tem que separar, tem que saber separar, o joio do trigo, né? O dinheiro separar o dinheiro da pinga do dinheiro do leite. É tipo isso aí. É isso aí. Cara, eu acho que a gente abordou aí bem, né? Eu acho que abordamos todos os pontos. Vocês acham que tem mais alguma informação pra gente passar por... Não, acho que a gente abordou tranquilo e também, né, acho que é importante dizer que a gente está falando do momento inicial que o acordo acaba de ser homologado, né? É claro que outros procedimentos internos, administrativos ou judiciais, eventualmente podem acontecer também, né? A gente tem uma previsão de como que será esse procedimento, mas ainda... é o projeto. Sim, sim. Né? É igual uma obra que você está construindo. Né? Você planeja a obra, acha que vai dar tudo certinho, o dinheiro vai dar pronto. Depois sempre tem um valorzinho ali a mais para construir, uma outra obra que tem que fazer junto. Então, às vezes, né, e eu nem gosto de falar assim, quando é que vai cair o dinheiro na minha conta? Não gosto nem de falar isso porque são procedimentos. A gente tem que fazer e esperar, né? Não dá para prometer assim, não, a semana que vem, daqui a 2 meses, o dinheiro já está na sua conta. Porque senão gera até uma falsa expectativa. Sim, sim. Né? É importante isso, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, tô precisando de dinheiro, então vou fazer isso aí, e aí acaba esperando que o dinheiro caia ali daqui a 1 mês. Porque igual a gente está falando aqui mais ou menos, o sistema vai abrir, vai ter tanto tempo, mas é muito importante mencionar que o último prazo é a homologação judicial. E a homologação judicial não tem um prazo concreto, não é? Então, o principal disso aqui é vocês se informarem que vocês têm um direito de receber, seja 35, seja 90, seja prestações mensais. Vá se informar se realmente você tem ou não. Essa que é a nossa função aqui hoje. Exatamente. É isso aí. Então, acho que a gente está caminhando para o final, né? Vou pedir aos convidados que deixem aí uma mensagem para os nossos telespectadores acerca desse podcast que a gente gravou e a mensagem de vocês também. Mais uma vez, eu fico extremamente contente, né, de estar aqui, de ver uma iniciativa dessa aqui
em Rio Casca, né? Isso mostra que essa visão empreendedora da tecnologia, né? Só leva a gente para lugares cada vez melhores de passar informação para o público, né? Conscientizar. Então, eu desejo vida longa aqui ao podcast mesmo, muito sucesso. E toda vez que precisar, pode me chamar, que vai ser um prazer estar aqui. É isso aí, muito obrigado mais uma vez. Bruno, agradecer então pelo convite, a paciência de todo mundo que está nos escutando e nos assistindo, né? Acho que o Lucas já disse muito bem, trabalhar com informação no atual contexto, eu acho que não é só importante, mas muitas vezes necessário, né? E trazer boa informação para a população local, né? Que a gente sabe que tem aqui em Rio Casca, mas que, na verdade, ultrapassa as fronteiras do município e acaba atingindo muita gente. E vocês viram referência, inclusive, dessa boa qualidade de informação que vocês estão trazendo, né? Então, pode sempre contar conosco, a gente está sempre à disposição. Qualquer outro tema, a gente está aqui para isso. E muito obrigado também pela paciência de todo mundo aí. É isso aí, eu fico muito grato, né? E pegando esse gancho da informação, eu sempre falo o seguinte: nós estamos na era da informação porque hoje a informação é muito fácil. Mas eu falo que, ao mesmo tempo, a gente ainda está na desinformação. Porque é tanta coisa, é tanta gente falando sobre tudo ao mesmo tempo que você, às vezes, não tem a possibilidade de selecionar. Sim. E é isso que a gente faz aqui. A gente seleciona não só o tema, mas como as pessoas que vêm falar desse tema. Porque são pessoas que têm que ter qualidade para isso e que não vai ficar falando muita coisa ao mesmo tempo, coisas desconexas. Mas, enfim, é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela qualidade da informação traga aqui hoje para o nosso telespectador. Agradecer vocês mais uma vez pela audiência, né? Como ele disse, pela paciência aí de estar nos assistindo. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta. Isso é muito importante para o nosso programa e também para continuar trazendo mais e as nossas informações de qualidade chegar a mais pessoas, tá? Muito obrigado a todos vocês, os nossos telespectadores. Um abraço e até a próxima.